Você sabe adicionar o usuário para o sistema SUS-AB? Nesse vídeo a gente vai aprender as formas de adicionar esse usuário e algumas diferenças que são importantes a gente prestar atenção. Meu nome é Verendeida, eu sou especialista em gestão. Já se inscreve nesse canal que sempre tem um vídeo para melhorar a gestão no seu município. Vamos lá para o nosso eSUS aprender como a gente adiciona o nosso usuário no atendimento? Já estou no meu eSUS-AB e aqui a gente vai mostrar como adicionar o indivíduo. Aqui eu posso pesquisar pelo nome, posso pesquisar pela data de nascimento ou pelo documento, CPF ou Cartão Nacional do SUS. Bom, imagina que eu vou colocar aqui um nome que é o Natanael. Quando eu coloco Natanael, eu não encontro ninguém. Isso quer me dizer que o cidadão não está cadastrado? De repente, não. De repente, o Natanael ele é escrito de uma outra forma. Ou o cadastro foi feito de outra forma, ou há um erro de digitação nesse cadastro. Então, eu vou lá e vou colocar agora a data de nascimento do Natanael, para ver se eu encontro, então, esses dados do Natanael. Então, vou colocar aqui, ó, 3/11/2008. Pronto, o Natanael apareceu. Isso porque na primeira vez que eu fiz a busca do Natanael, ele estava aí com um nome diferente do que eu escrevi. E por isso que é importante a gente inserir o nome ou a data de nascimento, ou o CPF ou cartão do SUS. Ou seja, todas as possibilidades de busca existentes dentro do sistema, para garantir que essa pessoa realmente não está na base. Mas tudo bem, o Natanael está na base. Então, para fazer o processo de adição à lista de atendimento desse usuário, eu vou escolher o profissional, vou escolher o tipo de serviço e vou adicionar esse indivíduo ao nosso atendimento. Mas se o Natanael não fosse e não estivesse na lista, esse não é o Natanael que eu estou procurando. Eu estou procurando outro Natanael, que não está na lista. Isso quer dizer que ele não está na base do município. E aí o sistema ele dá a opção de cadastrar o indivíduo. Há duas opções que são importantes nessa base de cadastro. A primeira é fazer uma busca de novo desse indivíduo na base local e também na base nacional. Mas vamos dizer que o Natanael que eu estou procurando é o Natanael de Souza e vou buscar. É muito importante, vou fazer aqui que eu estou numa versão de treinamento, é muito importante que a gente coloque mais do que um sobrenome. E também, nomes muito comuns, é importante que a gente coloque o nome da mãe ou a data de nascimento, ou mesmo o município de nascimento, para fazer a verificação. Porque senão a gente pode pegar um indivíduo que tem nome igual, nome de mães muito parecidas e baixar para a nossa base para atendimento, só que esse indivíduo nem é do nosso município. Então, toda vez que eu for fazer a busca como cadastrar novo cidadão, eu tenho que entender que aqui, nessa ferramenta, eu vou ter acesso a tudo que está na minha base, mas principalmente eu vou ter acesso a tudo que está na base nacional, porque ele faz uma busca para o CadSUS. Por isso, essa conferência de nomes é importante. E a terceira opção que a gente tem ainda de inserir, vamos dizer que o Natanael de Souza eu não encontrei nem na base nacional, local, eu não encontrei nem na base nacional, porque ele não está lá com cadastro no CadSUS. Eu vou fazer o que para inserir o atendimento dele? O sistema dá uma terceira opção, que é adicionar o cidadão, que vai ficar aqui nessa lateralzinha do final do nosso vídeo. Então, quando eu adiciono o cidadão, ele me dá a possibilidade de cadastrar manualmente esse indivíduo. E aqui eu tenho a questão dos dados de identificação, os dados de endereço e se esse prontuário vai ser compartilhado ou não dentro do município. Ou seja, o sistema ele possibilita fazer a busca na base local e se eu encontrar, ótimo, fazer a busca na base nacional e aí tenha muito cuidado para que você realmente possa baixar para sua base local apenas o indivíduo que está lá na sua frente para o atendimento e não ter cruzamento de dados com outras pessoas que têm nome muito parecidos e adicionar o indivíduo manualmente. Dessas três opções, é importante a gente destacar a questão também do vínculo. Vamos lá para o vínculo para a gente entender. Pronto. Além dos dados de identificação,
esse botão, ele também pergunta qual é a equipe que é responsável pelo cidadão. E ele dá duas opções de vinculação. A primeira é a questão do cadastro e a segunda é a questão do vínculo forçado com uma equipe. O que ele vai dizer aqui? Vamos aumentar um pouquinho para a gente entender. A equipe responsável vinculada tem a responsabilidade de acompanhar esse cidadão. Ou seja, a partir do momento em que eu vinculo esse indivíduo a essa equipe, eu estou dizendo que essa equipe é responsável 100% por esse indivíduo. O vínculo pode ser com a equipe responsável pela área em que o cidadão reside ou com outra equipe ou outra unidade. Isso porque muitas vezes o indivíduo ele vai, por acesso, procurar uma outra unidade para fazer seus atendimentos e não aquela unidade que ele está cadastrado. É por isso que o sistema dá duas opções de vínculos. E aí, quando eu venho aqui, ó, vincular a equipe, ele ainda continua dizendo: se a opção utilizar a informação do cadastro individual do cidadão estiver marcada, a equipe responsável sempre será a última a atualizar o cadastro. Se a opção estiver desmarcada, o vínculo será alterado apenas manualmente. Eu, particularmente, gosto muito de deixar a questão do cadastro individual. Por quê? Porque ao deixar o cadastro individual, pensa assim, o Natanael chegou, eu cadastrei ele, e aí eu identifiquei que Natanael não tem cadastro individual. Eu vinculo ele ao cadastro mesmo assim. Quando eu vinculo, ele vai me dar um alerta de novo, né? O sistema é cheio de alertas. O cidadão não possui cadastro individual, ou seja, ele já me disse que o Natanael não tem cadastro. Que ao marcar essa informação, ele será automaticamente vinculado à equipe que realizar o novo cadastro. E se eu colocar concluir mesmo assim, ele vai ficar aqui, ó, cidadão sem equipe responsável, pois não possui cadastro individual. Então, se esse indivíduo ele faz parte de uma microárea que tem acesso, eu deixo sempre a questão do cadastro. Por quê? Porque aí eu já aciono a minha acesso para dizer, olha, o Natanael foi lá no posto fazer o atendimento, ele ainda não tem cadastro. Providencie com urgência o cadastro do Natanael. Isso com urgência porque é esses vínculos que lá fazem a questão do desempate no Previne Brasil. Então, tem outros critérios de desempate para o Previne Brasil, além desse vínculo aqui, tá bom? E tem na nota explicativa do cadastro. Então, quando eu vou colocar o Natanael lá, cadastrar ele, eu deixo no cadastro. Mas se o Natanael não é de uma área coberta, se o Natanael é de uma área que não tem ACS, se o Natanael vai ser vinculado à minha unidade, eu posso alterar o vínculo e dizer agora que aquela equipe é responsável pelo Natanael. Mas a partir do momento em que eu coloco esse vínculo manual, tá certo? Eu só vou conseguir tirar esse vínculo também manualmente. Então, se o Natanael ele saiu da minha unidade, ele foi para outra unidade, a outra unidade tem que também fazer o processo do vínculo. Já no cadastro, não. Se o Natanael saiu na minha unidade e foi para outra unidade, assim que a ACS da outra unidade faz a atualização dele, ele vai para a unidade B, entendeu? Então, essa questão do vínculo, ela é super importante a gente avaliar quando a gente vai inserir um cidadão na nossa base, para dizer se realmente a gente vai forçar o vínculo desse indivíduo à nossa unidade, mesmo ele sem cadastro, porque ele vai criar aí um cadastro simplificado com os documentos dele, ou se nós vamos deixar esse vínculo condicionado ao cadastro completo dele, que deve ser feito pelo agente comunitário de saúde. E isso a gente precisa prestar muita atenção quando for fazer a inserção de um indivíduo aqui no nosso sistema ESUS. Aprendemos aqui que a gente, para fazer a inserção de um usuário dentro da nossa lista de atendimento, a gente tem que prestar atenção no processo de busca e fazer a nossa busca com o nome, a data de nascimento, o CPF ou o cartão nacional do SUS, ou seja, todas as formas de busca dentro da nossa ferramenta. Quando a gente não encontra o indivíduo na nossa base, ele vai dar a opção de cadastrar o usuário. E aí ele me dá a possibilidade de fazer a busca desse indivíduo na minha base nacional. E por isso que tem que ter mais atenção ainda para que a gente possa realmente buscar o indivíduo correto para baixar para o nosso sistema.
A terceira opção que a gente também tem é de cadastrar manualmente esse indivíduo, a partir dos documentos que ele traz. E isso eu só vou fazer quando eu não tiver ele na minha base local, quando ele não foi encontrado na minha base nacional. Então, consigo fazer um cadastro manual desse indivíduo. Muita atenção na questão do vínculo. Se você colocar o vínculo baseado no cadastro, você já ativa o processo de cadastramento daquele indivíduo, cadastro completo, tá certo? Se você colocar manualmente vinculado àquela equipe, você tem que lembrar que aquele indivíduo está forçado no vínculo daquela equipe. Então, toda vez que o indivíduo mudar de equipe, eu também tenho que alterar esse processo de vínculo. Por quê? Que ele está condicionado manualmente ao vínculo e não ao cadastro. Já quando eu condiciono esse vínculo ao cadastro, toda vez que o ACS faz a atualização do cadastro, esse indivíduo vai pelas unidades conforme o cadastro é atualizado. Gostou desse vídeo? Aprendeu mais sobre a inserção do nosso usuário aí para o atendimento no eSUS AB? Coloca aqui embaixo nos comentários e eu volto com mais vídeos para fazer gestão com qualidade. Abra SUS!